Livro O Espírito Dentro de Nós e o Espírito Sobre Nós, de Kenneth Hagin, capítulo 12. A Igreja como o Templo do Espírito Santo. Acabamos de ver que cada cristão individualmente é um templo do Espírito Santo. Seu corpo é. Mas agora eu quero analisar a igreja local e a igreja num todo, o corpo de Cristo como templos do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada mais uma vez em 1 Coríntios 3,16, na versão amplificada. 1 Coríntios 3,16, amplificada. Não entendeis, não discernis que vós, a igreja de Corinto como um todo, sois o templo de Deus, o seu santuário? Ligado a esse mesmo assunto, vamos ver Hebreus 3. Hebreus 3, do 1 ao 6. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Agora veja 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Estamos falando sobre a casa de Deus. Na nova aliança, a casa de Deus é a igreja. Lembre que 1 Coríntios 12, 27 e 28 diz: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Voltando então agora em 1 Coríntios 3, na versão amplificada, lemos 1 Coríntios 3,16 amplificada. Não entendeis, não discernis que vós, a igreja de Corinto como um todo, sois o templo de Deus, ou seja, o seu santuário, e que o Espírito de Deus tem morada permanente em vós, tendo a vós como sua casa, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente, habitando em nós como um todo. Já vimos um pouco a respeito do Espírito Santo habitando em nós cristãos de forma individual. Agora vamos considerar sua presença em nós cristãos como um todo. De acordo com 1 Coríntios 3,16, na versão amplificada, Paulo está falando para toda a igreja em Corinto. Havia outras construções em Corinto, mas Paulo não estava falando sobre um edifício feito por mãos humanas. Seja onde for que um grupo, um corpo de cristãos se reúna, eles são o templo de Deus. Disse Jesus: Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Bem, nós sabemos que Ele está em nós, cristãos, individualmente, porque a palavra nos diz: Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1,27. Mas por outro lado, Ele também está no meio de nós, coletivamente, como igreja, no corpo de cristãos. O que me faz lembrar, mais uma vez, de 2 Coríntios 6,16, na versão amplificada. 2 Coríntios 6,16. E que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus mesmo disse: Eu habitarei dentro, com e no meio deles, e andarei dentro, com e no meio deles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Você, como cristão, tem o seu corpo como o templo do Deus vivo, mas nós, como igreja, também somos do templo do Deus vivo. De acordo com essa passagem que acabamos de ler, Deus disse: Eu habitarei dentro deles e no meio deles. Deus está dizendo: Eu vou morar dentro deles e no meio deles. Deus quer se manifestar em nós individualmente, mas Ele também quer se manifestar no meio de nós.
Todo aquele que é nascido de novo é cheio do Espírito Santo, tem unção. E aqueles que têm chamado ministerial para o corpo de Cristo possuem uma unção que os habilita a cumprir o seu ofício. Da mesma forma, existe, se podemos dizer assim, uma unção conjunta em nosso meio. Quando entendemos isto e cooperamos com Deus e sua unção, grandes coisas acontecem. A unção em conjunto traz cura. Lembro-me de uma ocasião em que uma mulher em particular veio à nossa escola de cura em Broken Arrow, Oklahoma. Na verdade, ela estava a caminho de uma clínica em Rochester, Minnesota, e passou na área de Tulsa. Os médicos a haviam enviado para essa clínica com todos os seus exames médicos. Ela havia sido operada 6 meses antes e o cirurgião havia cortado seu esôfago por acidente. Então ela não conseguia engolir. Ela não havia engolido nada por 6 meses e com isso havia perdido 40 quilos. Eu a vi sentada no fundo do auditório da escola de cura. Ela tinha um tubo que passava por seu nariz e era alimentada com líquidos através daquele tubo porque ela não podia comer. Mais tarde ficamos sabendo que o seu pescoço era cheio de cicatrizes. Os médicos já haviam feito 11 cortes em diferentes lugares tentando corrigir o problema. Então eles a mandaram para essa clínica para ver o que poderiam fazer por ela lá. Naquele dia da escola de cura, nos movemos no espírito de tal forma que a presença de Deus era muito real. Enquanto eu olhava para as pessoas, vi uma manifestação da glória de Deus. Parecia uma nuvem que ia tomando conta daquela sala e pairava sobre a cabeça das pessoas. Então eu falei: Ele está aqui, louvado seja Deus. Apenas erga sua mão e pegue a sua cura. Eu não impus as mãos sobre aquela mulher, nem orei por ela. Depois ela veio contar o testemunho dela, falando que quando eu mandei que as pessoas levantassem as mãos e pegassem a sua cura, ela falou: bem, eu vou receber minha cura agora. E é isso. Louvado seja Deus, eu recebo a minha cura. Então ela arrancou o tubo do seu nariz. Essa mulher não havia comido nada sólido por 6 meses. Depois que a reunião acabou, ela atravessou a rua, foi até um restaurante mexicano e comeu 2 pratos de comida. Ela foi curada e veio testemunhar alguns dias depois. Bem, ela foi curada com certeza. Ela não havia comido nada sólido por 6 meses e comeu 2 pratos de comida mexicana. O que ativou o poder que veio a curar o corpo daquela mulher? A unção coletiva. Essa unção coletiva é muito maior do que a unção individual. É mais forte e poderosa. O Espírito Santo está entre nós. Às vezes estamos conscientes da sua presença em nós, da sua manifestação e da sua real existência. Mas também deveríamos estar conscientes da sua presença entre nós. A manifestação física. Naquele dia em particular, na escola de cura, a presença de Deus estava tão densa que parecia ser possível cortá-la com uma faca. Era como uma nuvem. No Velho Testamento, quando a glória de Deus foi movida para a casa de Deus, aquela glória parecia-se como uma nuvem. Ela enchia toda a casa e os ministros ou sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Isso aconteceu na dedicação do Templo de Salomão. Aquele templo era a casa de Deus daquela época e hoje nós somos a casa de Deus. Mas perceba qual é o segredo aqui. Veja o que precisa ser feito para que essa glória encha a casa, seja a casa de Deus daquela época, seja a casa de Deus de hoje. Podemos ver bem claro em 2 Crônicas 5. 2 Crônicas 5, do 11 ao 14. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.
Veja no versículo 13 que a glória do Senhor encheu a casa de Deus quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para louvar o Senhor e render-lhe graças. Quando a congregação se reuniu para, em uma só voz, louvar e render graças ao Senhor, a glória de Deus encheu o templo. Aleluia! E da mesma forma que a glória do Senhor encheu a casa de Deus naquele tempo, Ele também quer que a sua casa seja cheia da sua glória nos dias de hoje. E algumas vezes essa glória é visível. Reuniões de crentes. Durante os meus 12 primeiros anos de ministério, eu pastoreei várias igrejas. Era um costume da Igreja do Evangelho Pleno, da qual eu fazia parte, trocar pastores constantemente. Mas houve uma igreja em particular onde nossos cultos eram bem parecidos com os que temos na escola de cura. Coisas parecidas, algumas coisas espetaculares aconteciam naquela igreja. Foi a única igreja onde eu realmente consegui alcançar aquele lugar no Espírito. Esses cultos normalmente aconteciam nos domingos pela manhã. Naquela época, por volta de 1939 ou 1940, o público nos domingos pela manhã era basicamente formado pelos próprios membros da igreja. Tínhamos escola dominical e às 11 horas o culto de adoração, e raramente tínhamos visitantes. Nos domingos à noite tínhamos o culto evangelístico, onde a igreja lotava, de tal forma que as pessoas ficavam de pé do lado de fora. Quando o clima estava bom, abríamos todas as janelas. Não tínhamos ar-condicionado naquela época. Às vezes parecia que tinha mais gente do lado de fora do que dentro da igreja. As portas da igreja ficavam abertas e eu podia ver pessoas em pé por toda a rua. E em cada janela da igreja também. O prédio estava cheio. Mas aos domingos pela manhã tínhamos praticamente os membros da igreja. Eu tinha apenas 21 anos e tinha sido batizado no Espírito Santo havia pouco tempo. Depois entendi que o Espírito Santo não estava se manifestando por alguma coisa que eu havia feito ou algum mérito meu, mas eu estava dando lugar a ele mesmo sem estar consciente disso. Naquela época, nas igrejas pentecostais, as pessoas achavam que tinham que dar testemunho todas as vezes que iam à igreja, e se você não desse, era um desviado. Então muitas vezes nós chamávamos alguém para dirigir essa parte de testemunhos no culto. Mas alguns dias eu falava para eles: eu não vou mais chamar ninguém para dirigir as partes do testemunho. Eu vou me sentar e passar a vez para o Espírito Santo. Eu chamava esses cultos de culto de crentes. Eu tenho certeza de que mesmo se eu pastoreasse uma igreja de 5.000 pessoas, eu ainda teria cultos assim, pelo menos uma vez por semana. Claro, é preciso ter outros tipos de culto também, mas eu falava: eu vou passar a direção para o Espírito Santo. Se alguém tem um hino para cantar, apenas comece a cantar. Se alguém quer testemunhar, vá em frente, testemunhe. Se alguém se sentir movido pelo Espírito Santo para entregar uma mensagem em línguas, apenas faça. E se alguém recebeu a interpretação ou tem uma palavra profética, pode entregar também. Se o Espírito de Deus está levando você a dançar, então levante-se e comece a dançar. Seja o que for que Ele lhe der para fazer, faça. Eu estou passando a direção deste culto para o Espírito Santo. E então eu me sentava. Era minha responsabilidade manter a ordem e manter tudo fluindo de forma correta, porque Deus havia me colocado ali como pastor. E se as coisas fugissem do controle, eu me levantava e fazia com que as pessoas voltassem para um equilíbrio. Mas era raro acontecer algo assim. Normalmente eu só ficava ali sentado. Nós tivemos cultos extraordinários. Tivemos mensagens em línguas e interpretações. Cantamos e adoramos a Deus, batemos palmas e exaltamos o nome do Senhor. Algumas vezes metade da igreja dançava na presença do Senhor. Mas esses não foram os melhores momentos para mim. Em minhas lembranças não são esses os momentos que ainda estão fortes. Os momentos mais marcantes para mim eram os momentos em que o Espírito Santo se manifestava de forma tão forte que ninguém se movia. Era um silêncio santo. Normalmente, se o Espírito de Deus não estivesse se movendo de uma forma mais clara, eu terminava o culto ao meio-dia. Não tinha por que ficar o dia inteiro lá. Mas algumas vezes nós ficamos até 1h30 da tarde ou até mesmo mais. Dias onde a presença de Deus se movia naquele prédio, até o ponto de parecer que estava tudo nublado, com fumaça. A glória descia e havia esse silêncio, essa quietude santa. Naquela época não tínhamos salinhas para as crianças e nem berçários. Todos ficavam juntos no mesmo auditório
E ainda assim houve vezes onde esse silêncio era muito intenso. Às vezes ficávamos por 45 minutos só assim, outras vezes por mais de 1 hora. Nenhuma criança chorava, até eles eram sensíveis àquela presença santa. Parecia que estávamos ali mergulhados no amor de Deus. Ninguém se movia. Não tínhamos isso toda semana ou todo mês, nem mesmo a cada 3 meses. Nós tínhamos vários tipos de cultos. Parecia que tínhamos algo totalmente diferente a cada culto. E então depois de 6 meses tínhamos mais um culto assim, onde simplesmente ficávamos ali mergulhados na presença do Senhor. Ninguém falava uma palavra, um silêncio santo. Uma vez durante uma dessas reuniões, o marido de uma das senhoras da igreja havia chegado para buscá-la. Ele não era salvo e havia ido até lá só para pegá-la. Depois ele nos contou que parou o carro no estacionamento da igreja e ficou ali por um tempo, mas não viu ninguém sair da igreja. Então ele abriu a janela e também não ouviu nenhum barulho. Ele desceu do carro e foi andando até o prédio da igreja. Ele não podia ver nada pela janela, mas encostou o ouvido nela para tentar ouvir se eu estava pregando. Mas ele não ouviu nada, estava tudo silencioso. Ele disse que pensou: bom, eu sei que eles não foram embora porque todos os carros ainda estão aqui. Ele achou que talvez tivesse sido arrebatamento, e eles todos haviam sido levados para o céu. Então ele abriu a porta e entrou. Eu estava sentado no púlpito e vi quando ele entrou. Todos os que estavam ali eram cristãos, éramos todos da família de Deus. É claro que nem todos os membros estavam presentes, mas a maioria sim. A igreja estava com a metade da sua ocupação. Então ele entrou e sentou no último banco da fileira do meio. Eu era o único que estava no púlpito e estava com os meus olhos abertos. A Bíblia nos ensina a orar e vigiar. Então era o que eu estava fazendo. Esse homem ficou ali sentado por um tempo, acho que por uns 10 minutos. Ninguém disse uma palavra, ninguém se moveu, mas a presença do Senhor estava ali, a glória do Senhor. Então eu percebi que esse homem de repente começou a se tremer todo, como se estivesse com frio, e ele ficou ali dessa forma. Então ele se levantou e veio andando pelo corredor, ainda tremendo, e caiu no altar. Nós ainda estávamos lá sentados, ninguém se moveu, ninguém nem se levantou para ir orar com ele. Nós pensamos: Deus começou, ele vai terminar. Às vezes nos metemos tentando ajudar ao Senhor, pensamos que ele não pode completar a obra sem nossa ajuda. Então nós apenas ficamos ali e ele chorou tudo o que tinha para chorar. Levantou-se dando brados ao Senhor e foi salvo naquele instante. Eu já presenciei algo assim mais de uma vez. Normalmente pessoas não crentes não vinham à igreja aos domingos pela manhã, mas quando vinham, a presença de Deus era tão forte que não podiam suportar. Então, você entende que nós criamos aquela atmosfera? Nós havíamos louvado e adorado o Senhor. Oh sim, você pode mudar e criar uma atmosfera. Nós o fizemos porque a casa de Deus estava ali. Todos nós cristãos éramos a casa de Deus, e Deus habita em sua casa. Eu não estou falando do prédio, estou falando do corpo de cristãos que estava presente naquele lugar. Criando uma atmosfera com a presença de Deus. Antes de começar o culto, eu falei para a congregação: nós viemos aqui para adorar, bendizer ao Senhor. E vai ser assim agora pela manhã. Mas à noite nós teremos um propósito diferente. Hoje à noite teremos um culto evangelístico. Não estaremos aqui para receber uma bênção, estaremos aqui para sermos uma bênção. Não estaremos aqui para receber algo de Deus. Viremos para ajudar outros, para ganhá-los para Jesus. Agora, nem tudo cabe em um culto evangelístico. Nós tivemos um bom louvor, porque o mundo gosta de boa música. Alguns cantores fizeram músicas especiais. As pessoas da cidade sempre falavam: você tem os melhores cantores da cidade aqui na sua igreja. Todo domingo à noite, pessoas eram salvas nesses cultos evangelísticos, e também batizadas com o Espírito Santo, e também curadas. Era algo normal. Bom, isso não era algo comum nas igrejas que eu pastoreei, mas nessa era porque pelas manhãs nós sempre criávamos uma atmosfera com a presença de Deus. E quando chegamos para o culto da noite, aquela presença ainda estava ali. Como a presença de Deus enchia sua casa no Velho Testamento? Nós vimos em 2 Crônicas 5, 13 e 14 que a presença de Deus enchia a casa quando eles se tornavam um. Eles tinham unidade, com uma só voz. E não era uma só voz murmurando e reclamando.
era uma só voz para louvar e render graças ao Senhor. Toda a congregação se unia para louvar e dar graças ao Senhor em voz alta, e então a casa era cheia da glória. Você consegue ver isso? Unânimes. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos o mesmo acontecendo na igreja primitiva. Atos 2, 46, 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Veja que o versículo 46 diz: diariamente perseveravam, unânimes. Vemos mais uma vez a unidade presente. É por isso que eles tiveram tantas manifestações da presença de Deus. A manifestação da glória de Deus. Vamos dar uma olhada em uma história muito conhecida, que é relatada em Atos 16. Paulo e Silas na prisão. Eles tinham levado chicotadas, suas costas estavam sangrando, seus pés estavam presos ao tronco. Colocaram-nos no cárcere interior. Atos 16, do 24 ao 26. Este, o carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Veja no versículo 25 que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E veja também que os outros prisioneiros os escutavam. Em outras palavras, eles não estavam quietos por causa da situação. E foi quando eles começaram a cantar hinos a Deus que a manifestação da sua glória veio. Aquela velha prisão estremeceu. Todas as portas foram abertas e soltos os grilhões. O carcereiro achou que todos haviam fugido. Ele sabia que seria morto, então tirou a sua espada para matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 28. Então o carcereiro pediu luz, entrou e disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 30. Tudo isso aconteceu quando Paulo e Silas começaram a louvar a Deus.